Se você puder abrir a sua Bíblia, o livro de Efésios, se você tiver com ela, coloca para mim, Gui, por favor, a tela. Efésios capítulo de número 1. Deixa eu aqui colocar para mim ali, Gui, por favor. Não, coloca a projeção. Isso, só a projeção eu já resolvo aqui. Deixa aí a sua Bíblia aberta em Efésios. Isso. Vê se está funcionando aqui. Isso. Quero conversar um pouquinho, inclusive minha esposa vai entrar também para a gente falar com vocês. E sobre a família real e a família virtual. Por que nós trouxemos esse tema? Já conversamos sobre esse tema em outros ambientes, mas de dois aspectos eu gostaria de chamar a sua atenção sobre essa frase, uma família real ou família virtual. A primeira é a que nós somos condicionados a imaginar que vai ser. Por exemplo, quando nós olhamos para as redes sociais, para o Instagram, Facebook, tantos outros lugares que falam ou mostram famílias, a gente imagina que família é aquilo ali, não é? Aquilo ali é a ideia de família. A gente olha, a gente fala, não, isso aqui mesmo, nossa, que lindo. Ainda mais quando você segue algumas pessoas que têm muito dinheiro, aí toda hora está viajando, toda hora está lindo, toda hora está comendo, toda hora está não sei o que. Você fala, Jesus, casamento é isso, eu quero. Aí você casa e descobre que não é, que o seu dinheiro não é igual ao deles, que a sua esposa não é igual a que você viu lá, e que o seu marido não tem a ver com aquilo que você estava vendo na vida virtual. Mas também, isso a gente volta à realidade, e a realidade é que nós somos assim. Mas o segundo aspecto sobre o casamento ser real e virtual, é sobre a influência que tem sobre o nosso casamento. Da onde vem a maioria das influências sobre a minha vida e a sua vida, sobre família? Da onde você assimila, da onde você percebe, é da vida real ou da vida virtual? Um exemplo para você entender. Talvez eu e você olhamos muito pouco para a Bíblia a respeito de família, e olhamos muito mais para os outros, ou para o que dizem, ou para o que a internet diz a partir de algumas frases sobre família. Ou seja, talvez nesse aspecto nós estamos mais na família virtual, ou seja, que a gente imagina está por aí, do que no que é real, que Deus gostaria que a família fosse. E sendo família um projeto de Deus, a palavra de Deus vai dizer isso bem claro em Gênesis, capítulo número 2, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, Deus constata, quando olha para nós, que estar sozinho não é o melhor caminho. Eclesiastes vai falar sobre isso, que ser dois é melhor do que um. Na expectativa de, no final da compreensão de ser dois, é virar três. Apóstolo Paulo fala isso para nós em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele vai falar sobre amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mas lá na frente, a partir do versículo 13, ele vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas agora deixei as coisas de menino, virei um homem. Por isso que eu caso. Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer também a mesma frase. Deixará o homem, não o menino, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, não uma garota, uma mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. E aí depois desse texto a gente percebe o que aconteceu com Adão e Eva, aquela alegria toda, onde ele diz, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, dizendo, agora nós é um só. Expressão de Adão a respeito disso. Contudo, o que a gente tem vivido, inclusive nas igrejas, houve uma estatística depois, pós-pandemia, que os divórcios na igreja, dentro das igrejas, do seio de igrejas, aumentaram em 35%, depois da pandemia, ou em meio à pandemia e no final. Eu não sei se foi a hora que a pandemia veio, a gente teve que encarar o nosso esposo o dia inteiro, e a gente falou, nossa, você é chato mesmo, hein? O dia inteiro com você. Estava brincando hoje, conversando com o pessoal, que nós vamos fazer um curso em Bauru hoje cedo. Chegamos, era 6 horas por aí, né? Chegamos, né? Por aí. E fomos fazer um curso, aí brincando com a pessoa que o marido aposentou, e ela falando, eu preciso me acostumar de novo, porque eu preciso do meu tempo sozinho, que meu marido ficava trabalhando, ficava em casa, meu tempo, minha folga, meu silêncio, os filhos na escola, e eu quieto. Agora o marido fica em casa o dia inteiro.
preciso me adaptar de novo. E me parece, segundo as estatísticas, que algumas pessoas tiveram problemas nessa adaptação que a pandemia fez a gente se encarar. E aí, como resultado, cada um para o seu canto. 35% e dentro do seio da igreja, aumentou em 35% o número de divórcios. Isso é muito sério. É muita gente que construiu talvez 20 anos, até 30 anos, 37 anos de casamento, e se separaram. Segundo a minha esposa, ela fala assim para mim, brincando comigo: separar não há não. Porque arrumar outro, agora aguentar de novo, fazer aquela cantada, aguentar de novo. Não tenho paciência essas coisas não. Então depois que passa uma data de casado, você já fala: não tenho mais paciência de voltar tudo a zero de novo não, né? Aí ela até brinca comigo, né, meu anjo? Ela fala assim: meu anjo, se eu morrer, você vai casar de novo? O pessoal já sabe a minha resposta aí, né? Aí eu falo para ela: não, meu anjo, primeiro eu vou fazer o seu velório, para depois eu casar. Porque imagina, atropelar no mesmo dia, né? Vou ter que escolher, a mulher vai ficar brava, imagina, Claudinei. Você vai deixar o nosso casamento para fazer. Não. Eu brinco com ela, mas quando a gente fala sobre isso, o que mais se parece com a sua relação a dois? É real ou é virtual? Mas há um outro aspecto que eu quero trazer para a igreja, porque na igreja também a gente consegue andar nesses dois ambientes. Tem muitos casamentos que são extremamente virtuais dentro da igreja. Você acha que sim ou não? Bonitinho, ora junto, glória, bota a mão na cabeça e a outra na cintura. Brincadeira, essa é outra música. Pronta, daqui dali. Mas não é real. Quando volta para casa, nós temos os cabras machos, né Lê? Cabra macho, que eu leio que é um dos líderes ali. E o último cabra macho que nós tivemos aqui, nós desafiamos os homens a não ir mais para o banheiro com celular. Por vários motivos, de saúde inclusive, né, Lê, né, falamos aqui. Mas o maior porque muitas mulheres reclamam que os homens vão com o celular para o banheiro. Sim, mulheres, sim, reclamação, né? Quem quiser mais o celular no banheiro? Eu duro que o homem não fica fazendo nada, eu acho. Pelo menos quando eu ia, eu olhava, eu escutava música, colocava sermão, para ficar assistindo no banheiro. Aí, como a gente fez desafio, né, no último Cabra Macho, a gente parou. E aí eu fiquei mandando, porque a gente fez desafio aqui, nós homens, a ideia do texto que nós falamos aqui era remir o tempo. E a gente perceber quanto a gente gasta tempo, porque a gente aumentou o tempo de banheiro, e não é de banho, é de banheiro, por causa do celular. E esse tempo que você gasta mais ali por causa do celular, você poderia remir o tempo e estar com a sua esposa, ou cuidando da sua saúde, ou qualquer outra coisa que você poderia se utilizar. Esse foi o nosso desafio. E aí eu mandava para o marido: e aí galera, como é que tá? Beleza? Aí o irmão fala: tá tudo certo, pastor. Mentiroso, falei que a tua esposa, ela falou que você não falou nada, que você está indo com o celular aí. Nossa, ela me dedou, pastor, dedou. Então não é real. Para o pastor, às vezes vocês falam que é real. Nossa, pastor, está lindo, meu marido é um anjo. É aquele que caiu do céu, né? Satanás. Por isso nós vamos perguntar um pouquinho, conforme a gente estiver conversando, sobre esse aspecto da família real e da família virtual. Inclusive, nós vamos falar sobre o papel, que é uma das confusões maiores que nós temos a respeito do casamento. Qual é o papel do marido no casamento? Qual é o papel da esposa no casamento? O mundo diz que temos algumas ações, o mundo discorda de algumas coisas, mas não é sobre o mundo que diz, é o que a Bíblia diz, que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui. Não só sobre papel, mas sobre coisas muito importantes. Inclusive minha esposa vai entrar e falar um pouquinho. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu queria entrar nesses conceitos para a gente entender algumas coisas bem simples. O casamento, ele tem essas duas formas de serem enxergadas por nós. A partir de uma vocação, Francis Chan fala muito sobre isso no livro dele, Não é Juntos também. Não, Francis Chan, como é que é? Está aqui na boca o nome do livro, até a foto do livro, mas já não é lenda. Ele fala um pouquinho sobre a vocação do casamento, e é com base nisso que eu quero trazer essa perturbação para a gente, porque o mundo traz uma ideia de idealização do casamento, e esse contraste, ele é muito claro, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, e talvez você passou por essa fase, idealizou um casamento,
imaginou um casamento, e não estou fazendo idealizações apenas no ambiente de entrar de branco a mulher, fazer aquela coisa toda bonita, né, aquela roupa bonita, né, Paulão, aquele sapato maravilhoso, lembra do sapato do Paulo? Eu lembro do sapato dele, porque o meu casamento do sapato era daquele jeito, Paulo, chegar chegando, aquela coisa, mas não é só sobre isso. É sobre você antes de casar, vai ser lindo, gente. Por exemplo, os homens têm uma idealização, depois de casar vai fazer sexo todo dia. Sim, der risada que você sabe que é verdade. Nossa, agora nós vamos fazer amor todo dia, amor. Que piada, né? Vai não, irmão. Você não aguenta. Eu brinco que é igual Papai Noel. Uma vez por ano. Brincadeira. Não é assim, né, meu anjo? Olha o sorriso dela, de alegria. Viu, Leão? Você e eu para sempre, o nome do livro. O primeiro capítulo desse livro diz assim: casar não é tão bom assim. É destruidor quando você começa a ler aquele livro. Ele é destruidor por causa desse aspecto da idealização. Porque a gente sempre imagina, a gente acha, falei dos homens, mas a mulher, meu marido vai vir, vai fazer aquela coisa maravilhosa. De repente, a primeira noite vocês têm em casa aquela coisa, a hora que você olha na cama, aquela toalha molhada, encharcada em cima da cama. Miserável. Sua mãe não te ensinou, eu te ensino. Assim, você idealizou que ele ia ser aquele lindão, maravilhoso. De repente você dorme do lado. Nossa, casei com um porco. Idealizou que era um príncipe, o bichão não é, pai. A cama faz assim. E a minha esposa raramente ronca, Marcelo, raramente. Eu vou dedar, estou com o microfone. E um dia, vai chegar a vez dela, estou na roça. E um dia eu falei para ela: meu anjo, você está cansada, né? Por quê? Saiu uns ronquinhos aí, né? Porque a minha esposa é tão linda, tão maravilhosa, vocês nem imaginam ela roncando, né? É, ronca. E aí ela olhava para mim assim: não ronco não. Eu falei: tá bom. Deu uns 10 minutinhos aquele dia, irmãos, foi de Deus. Ela deitada no sofá e eu ali assim, aí ela... Eu olhei assim, e eu me lembro uma dessas vezes, você se lembra, a gente tinha ainda a cachorrinha que faleceu, mas a gente tinha, a hora que ela fez, mano, a cachorrinha olhou assim, eu olhei para a cachorrinha e falei, eu fiz assim, ó, ela, dedei, né, para a cachorrinha. Mas ela não acreditou, o que eu fiz? Catei o celular, hoje o celular é uma benção, né, dei aquela filmada quietinha assim. Aí passei pela Dalnita, passei por ela assim, não. A Dalnita olhava assim, ronca, irmão. Eu achei que não roncaria, minha sogra não avisou quando eu comprei. Meu sogro não deu as dicas, olha, ela ronca, ela faz isso, não deu nada, irmãos, falou nada, mas aí, eu idealizei, falei, essa mulher maravilhosa, nem ronca, pum então, irmão, nem solta pum, de jeito nenhum, roncar tudo bem, né, mas pum nem solta. Irmãos, não vou entrar nesse assunto, fique em paz. Os irmãos já falam, nossa, o pastor vai falar, não vou falar disso, fique em paz. Mas a gente tem essa idealização sobre o que a gente vai viver, e essa idealização ela é produzida a partir daquilo que a gente convive nos dias, inclusive uma idealização de fonte negativa, ou seja, de oposição. Por exemplo, às vezes seu pai trata sua mãe de um jeito, e você fala, não, no meu casamento não vai ser assim, vai ser de outro jeito, aí você quer o casamento oposto daquilo que você tinha. Ou se você não teve um pai ou uma mãe, ou seu casamento foi conturbado, seu pai com sua mãe, então você tem aversão a isso, e você faz uma ideia ideologicamente sobre o que você quer, e constrói nas suas imagens, nas suas memórias, ou nas suas propostas futuras para casamento, essa idealização. E aí quando você casa, você descobre que te enganaram. Mentiram para você, viu? Como diz o jogador. Casamento é assim. Por isso que o problema nosso é tratar casamento a partir da idealização. E quando a gente trata casamento a partir da idealização, a gente tem um problema. A gente vai caminhando a partir da paixão. Porque é assim que funciona a idealização. Ela atrai a gente por aquilo que a gente está apaixonado. E você sabe que paixão é algo muito bom, maravilhoso, mas apenas algo que é momentâneo. É algo assim que, uau! Mas daqui a pouco já aquele uau passa. É como a idealização. No começo ela é legal, a gente criou, mas a hora que a gente se escora a partir da relação que nos une por causa da idealização, que é a paixão, a gente acaba tendo problema.
E o que a gente pede para Deus nas nossas orações quando a gente vai para a idealização? Poder. Por que a gente pede poder? Senhor, faz o meu marido ser diferente, Senhor, eu orei tanto por ele. E você pede para que Deus transforme teu marido. Não é que você pede para que Deus mude você pede para que Deus transforme o seu marido para ser, segundo aquilo que a tua paixão desenvolveu, para você ajustar a idealização que você criou. Então aquele marido seu maravilhoso que virou um xereque depois que você casou, você ora para que Deus faz ele virar o príncipe de novo. Senhor, faz ele virar príncipe, porque eu não casei com um príncipe, eu idealizei um príncipe. Então você pede para que Deus te dê poder para você transformar o seu marido. Esse é o problema da idealização. Porque a gente luta a vida inteira, ao invés da gente viver o casamento, ou viver a ação que o casamento de Deus, na perspectiva do céu, tem para nós, a gente vive lutando um contra o outro para que ele se transforme naquilo que eu quero que ele viva, que ele se torne. E vice-versa, as mulheres também. Quantos homens pedem para Deus mudar? Senhor, leva. Muda minha mulher. Tem oração que faz assim, né? Já viu o pessoal brincando na oração? Senhor, já que ela está com muita dor de cabeça, essas coisas, não quer mais namorar, leva ela então, Senhor, para os céus. Quando ela falar que não quer mais namorar, leva ela para o céu, Senhor. Ela vai ser boa aí, Jesus. Leva ela, vai ajudar aí no céu. Leva, pode levar ela do lado, ô louco, misericórdia. Então, às vezes, nós queremos, a partir da idealização do que nós imaginamos, produzimos isso a partir do movimento do paixão, poder para transformar a quem nós queremos. Mas será que é sobre o outro casamento? Por isso que o contrário, a vocação, que é o que eu quero também produzir essa discussão com a gente aqui, ela passa por outro ambiente. Vocação já não tem a ver apenas com propósito, ou nem sempre com propósito de idealização. Não que você não possa idealizar o casamento, uma pessoa maravilhosa. Por exemplo, eu tenho uma idealização que até hoje não consegui ainda. Eu não oro mais, mas Deus sabe o que faz. Eu gostaria muito daquele dia eu tirar uma foto na academia com minha esposa, treinamos juntos. Vai rolar, meu anjo? Queria muito. Mas será que isso é o propósito do casamento? Que a minha esposa vá, não que ela não possa ir, ou não queira ir, ou não quer ir. Não, o exercício é importante, a gente sabe disso. Mas eu idealizo, mas será que isso faz parte da vocação do casamento para a minha vida? Será que é isso que Deus quer para a gente como casamento? Porque aí o antagonismo da idealização é você olhar para a palavra de Deus e tentar descobrir na palavra de Deus por que a gente casa, ou qual que é o motivo do casamento, ou por que eu e você para sempre, como diz o livro do Francis Chan. Por que nós dois para sempre? Como assim? O próprio Jesus, por 2 vezes, ele repete essa expressão, que não separe o homem aquilo que Deus une, numa ideia de que nós vamos até o final. Já dizia a esposa do Billy Graham, quando foi perguntada para ele já faleceu, um pastor renomado, um cara assim que se você falasse que ele era pecador é por causa da Bíblia, porque é um homem sensacional. E ela dizia, quando perguntava para ele, você já teve vontade de separar do Billy Graham? Ele falou, não, separar não, mas matar ele várias vezes. É o que nós de vez em quando sentimos, né, meu anjo? De vez em quando ela olha para mim assim, aí fala, Jesus, ainda bem que o Senhor não dá poder de fé, de transformação, assim, de falar, vai, tchau, senão eu já tinha morrido faz tempo, ou ela, um dos dois. Mas isso faz com que a gente, às vezes, não entenda a vocação do casamento. Por que você casou? Talvez no tempo que a gente fala, e não sei se foi no seu casamento, Mi, que eu falei sobre isso, mas às vezes a gente casa, a primeira pergunta que a gente faz, às vezes, nesse âmbito do casamento, por que você casou? Para ser feliz. Xiii! Casa para ser feliz, não, irmão? Porque casamento não é um propósito onde você vai alcançar os seus objetivos. Segundo a proposta da vocação, casamento é para a gente cumprir uma vocação que Deus tem para nós. Porque o casamento é bíblico, as outras coisas é paliativo, as outras coisas é gambiarra. Casamento é isso. E não só é errado, é gambiarra, mas quando a gente olha para o lado da vocação, a gente precisa ter um elemento para viver a vocação do casamento, que é a fé. Porque se eu não tiver fé, eu não vou suportar, porque a paixão ela vai e volta. Então hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu abraço, amanhã eu não abraço. Hoje eu suporto a minha esposa, amanhã eu não suporto. Mas pela fé eu olho para falar, Jesus, e agora? Aí pela fé, pelo conhecimento da palavra, o Senhor fala, não, agora você aguenta, filho. Casou, segura a onda, seja cabra macho, ora por ela, se vira. Mulher, dá uma lida em Provérbios 31, e Deus vai incomodando a gente.
Por isso que, a partir da vocação, a gente não transita mais sobre apenas uma ideia do que eu quero. Quando eu o trilho que eu vou desenvolver é sobre a vocação, eu tenho que ter o desenvolvimento e o aumento da fé para eu entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida e para o meu casamento. E aí eu vou desenvolver não só a vontade de Deus no meu casamento, mas vou entender. A palavra de Deus vai dizer para nós, em Romanos, como eu disse no texto anterior, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente lê esse texto, Romanos capítulo 2, versículo 2, ele parece ser um pouco estranho. É igual ao texto de Jesus em João, quando ele diz que Satanás ou o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Peraí, mas matar não tem que estar lá no final? Porque não é o último? Mas ela está no meio. Roubar, matar e destruir. Tem uma coisa estranha. Não, está certinho. Um dia a gente fala sobre isso. Mas no texto de Romanos 12, ele vai dizer que para que possais entender ou saber ou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade. Esse trilho que a gente precisa entender a partir da vocação e da fé, a gente só vai chegar na vontade de Deus quando a gente consegue caminhar. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você quiser mudar, também não há problema o jogo de palavras, mas é assim que está o texto. Mas ela vai ser boa quando a tua mentalidade mudar. Porque senão ela nunca vai ser boa. Vai ser boa quando você achar que é. Por exemplo, Romanos capítulo 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com o que Deus quer realizar. Quando eu não estou no centro da vontade de Deus, as coisas ruins não fazem sentido ser boas. Entende? Elas só vão fazer ser sentido para a minha vida quando eu estou no centro da vontade de Deus. Como assim, pastor? Um exemplo claro, José. José sempre quis estar no centro da vontade de Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas está errado, como isso pode cooperar? Não sei como vai cooperar lá, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Foi vendido, foi colocado na cadeia, foi um cara sensacional, a Bíblia diz bem claro, por várias vezes na história dele, de Gênesis ali 36 em diante, que o Espírito de Deus estava com José. E aí, com o passar do tempo, ele ia percebendo que as coisas estavam girando em torno de fazer a vontade de Deus ser concretizada na vontade dele. Mas isso começa a fazer sentido quando ele estava no centro da vontade de Deus. E aí a vontade se torna boa, no caminhar ela se torna perfeita, porque eu falo, nossa, eu não imaginava que era assim. Como Deus é maravilhoso e não fez o que eu pedi, e fez o que tinha que ser feito. É perfeito, por isso que é dele. E aí depois que você transita por isso e se rende à vontade de Deus, como às vezes até a última fase do luto que a gente tem, que é a aceitação, você aceita a vontade de Deus e ela se torna agradável. Então é um processo. E no casamento esse processo às vezes vai trazer momentos difíceis, doloridos, onde a gente vai sofrer e vai passar por momentos e fala, poxa, como é que faz isso? Porque talvez você está enxergando o seu casamento, ou enxergou, começou ele não por uma vocação, mas por uma idealização. Contudo, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre isso, sobre a sua fé, como é que anda. Você lida mais com a sua fé do que com a sua paixão, ou mais com a sua paixão do que com a sua fé? O que mais move o teu casamento? O segundo, a sua vontade. Você está mais querendo saber a vontade de Deus, ou você está mais querendo o poder de Deus para transformar o seu cônjuge? Porque quando nós olhamos para a vontade de Deus, não tem a ver com ela, minha esposa, tem a ver comigo. Porque quando eu busco a vontade de Deus, é para mim que eu estou olhando. É no espelho que eu estou me enxergando. Então, ao invés de olhar para minha esposa, mas ela não faz isso, não faz isso, eu olho para mim, Senhor, como é que eu posso alcançar o coração da minha esposa, fazendo o que o Senhor deseja? A idealização eu olho para ela, na vocação eu olho para mim. Na idealização eu quero poder para mudar ela, na vocação eu quero conhecer a vontade de Deus para mudar a mim. E isso faz muita diferença, e talvez se a gente lembrasse disso todo dia, isso evitaria muitas brigas nossas em casal. Porque eu estou disposto a colocar sobre ele as minhas ideias, tendências, negatividades, idealizações, inclusive desejos e carências que eu transfiro para o outro. Quando eu deveria olhar para o espelho e falar, cara, isso é dor é minha, não é dele.
Esse problema sou eu que tenho, não é minha esposa, meu esposo. Essa treta é aqui. Mas essa honestidade, às vezes, ela fica difícil da gente entrar. Por isso, tá cortando ali, meu rei. Você dá uma verificada ali para mim. Capítulo 1 de Efésios, versículo 17 e 18. Vou listar todos os textos aqui para a gente falar um pouquinho sobre os nossos papéis. Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço a Deus, o Pai, glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Se há uma coisa que eu e você precisamos abundantemente, é crescer no conhecimento dele. Para quê? Olha por quê, queridos. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo muito claro que a gente tem uma proposta vocacional de Deus para a gente. Por exemplo, quando você olha, vou usar isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma caneca. A vocação dessa caneca é colocar líquido aqui para alguém beber, correto? Então, a vocação dela, como propósito, a vocação. Então, você quer deixar uma caneca feliz? Ela cumpriu o seu propósito vocacional. Quer deixar uma caneca triste? Serve para suporte. Ela não foi feita para ficar suporte de celular. Ela foi feita com vocação para ter um líquido ali dentro e ser tomado de forma maravilhosa. Para isso que foi criada uma caneca. E eu e você, segundo o texto de Paulo aos Efésios, nós da mesma forma temos uma vocação. O problema é que nós não buscamos em Deus qual é a nossa vocação individual e não buscamos em Deus também a nossa vocação como casamento. Então nós mudamos o propósito do casamento ou da minha vida, nunca encontramos propósito nem vocação e às vezes nós tentamos ser eficientes e fazer a vontade de Deus sem saber por que nós somos criados. E uma frase que eu sempre falo quando eu falo sobre vocação: um dos maiores erros nossos, ser humano, é você ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou você para fazer. Os maiores confrontos que você vai ter na sua estrutura, porque vai chegar uma hora e falar: o que eu fiz? Como diz o próprio Jesus, o que adiantou, ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Então quando você não tem descoberto em si, na individualidade, a sua vocação, qual é o propósito que Deus te trouxe, o propósito do seu chamado, como que Deus quer com você em várias áreas e variáveis, aí você se une com alguém que tem uma vocação, um propósito. Por isso que quando o texto de Gênesis 2:24 vai falar sobre homem e mulher, a palavra homem e mulher ali não é apenas um resumo de uma pessoa adulta, mas é um resumo de uma pessoa que encontrou propósito. Alguém que sabe para que quer viver comigo ou com ela. E não alguém que está afim de, vamos casar, vamos ver o que vai dar. Ver o que vai dar é o princípio da idealização, ver o que vai dar. Mas quando você tem propósito, você tem claridade, eu fui para isso. De vez em quando você muda alguma coisa, mas você sabe que você está mudando o propósito. E o texto a gente precisa, segundo o próprio texto de Paulo, entender, buscar, pedir para Deus para que Ele ilumine o nosso coração, para que a gente possa descobrir qual que é a vocação do nosso casamento. Eu não sei se você já fez essa oração, mas já se perguntou por que você casou com quem casou? E por que vocês estão casados há 37 anos? Por quê? Qual a vocação de Deus para tudo isso? O que Deus quer com isso? Sugiro que você leia o livro Eu e Você para Sempre, Francis Chan, e você vai entender um pouquinho isso. Antes dos papéis especificamente, de forma prática, que nós vamos tirar aqui, eu quero trazer um conceito para a gente só lembrar. O processo criativo de Deus, homem e mulher, é muito claro. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O processo criativo de Deus, ele acontece primeiro, dizendo em Gênesis 1, 27, que Ele criou homem e mulher os criou, e depois parece que Deus tenta mostrar para nós que Ele criou o homem diferente da mulher. Os dois são criativamente diferentes no conceito de criação. Só para você entender como nós somos extremamente diferentes, o homem foi feito do pó da terra, igual aos animais. Todos os bichos foram feitos assim, do pó. Por isso que aquela pergunta, se você for bíblico, quando perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha.
Como você tem tanta convicção? Porque Deus fez os bichos, os animais, do pó da terra. Simples assim. Ah, onde está escrito na Bíblia? Só ler lá, Gênesis. Vou só dar o texto, né? Gênesis. E a criação do homem do pó da terra, a mulher foi criada da costela. Criação separada. Segundo conceito, o homem foi criado daquilo que se vê, pó, sujeira. Por isso que é meio desorganizado. É homem. Assim que ele foi criado. Mulher, organizadinha, de dentro. Costela, tudo arrumadinha, tira uma, coloca, fica faltando, tudo certinho ali. Mulher, tudo organizado. Homem, pela sua criação é assim. Criação no sentido de criacionismo, não do criação no sentido de criação de pais. Vamos falar aqui, já que estamos sobre adultos. Órgão genital do homem é para onde? Para fora. Se vê, igual terra. Órgão genital da mulher é para onde? Para dentro. Não se vê, igual a criação dela. Homens ficam encantados ou erotizado pelo que vê pelos olhos, lá de fora. Mulher não. Pode ser bonitão, mas abriu a boca errado, filho, perdeu. Lá de dentro. Por isso que o fator que a gente precisa sempre lembrar do criativo de Deus no homem e da mulher, já inicia que nós somos diferentes. Se a gente não entender isso, nós vamos nos complicar. Não, nós somos iguais. Não, irmão, no conceito de salvação sim, mas no conceito de criação, nós somos totalmente diferentes. E por sermos diferentes, temos papéis, funções e ações diferentes. Mas também, no processo de formação do homem e da mulher, olha o que diz o texto, que eu quero que você lê também, Gênesis 2. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei ou farei alguém que o ajude e o complete. Farei alguém que o ajude e o complete. Por isso que aqui no conceito que a gente tem a respeito da criação, do homem e da mulher, o homem foi criado primeiro, segundo o próprio texto, olha ali de Corinto, porque primeiro Deus fez Adão e depois fez a Eva, com propósitos diferentes. Quando deu Adão, já lhe deu a ordem, quando fez a Eva, também lhe deu a ordem e ela veio complementar. E essa formação do homem e da mulher são diferentes e a gente precisa entender, porque se a gente não passa por esse processo, a gente acaba não entendendo outras situações. E não conhecer a vocação, olha alguns pontos que eu selecionei aqui. Não saber a vocação pode fazer com que você, ao não saber da vontade de Deus, por que eu estou casado com quem estou casado? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, Deus que uniu, verdade. Aí tem muita gente que fala para mim assim, nossa pastor, Deus não queria que a gente ficasse casado. Eu falei, como assim? Se Deus que uniu, agora Ele não quer mais que você fique casado? A gente joga sobre Deus uma responsabilidade minha e sua, e fala que Deus que separou nós. Não é muita coisa para cima, para jogar para o céu? E pouca coisa para a gente trazer para nós, que é responsabilidade nossa? Olha a segunda questão. Nós desejamos o poder para ter o que idealizamos, como a gente já falou. Terceiro, não há vontade, há uma vontade melhor de Deus para mim, e eu preciso descobrir, quando eu não conheço a vocação, essa vocação me leva a buscar a minha e não a vontade de Deus. Inclusive nas minhas orações, eu digo como a mulher deveria ser, eu digo como o homem deveria ser. Por exemplo, quando você pergunta para alguém que vai casar e não está namorando ainda, para não ficar chato, como que você quer um marido e tal, ela começa a soltar assim, que se você fizer um bom análise, você vai perceber as carências ali. Por isso que quando a gente não conhece a nossa vocação, a gente projeta o nosso cônjuge e as nossas carências. Por exemplo, a mais comum que a gente tem, eu já falei isso às vezes para minha esposa, eu não casei com a sua mãe. Porque às vezes ela se comporta como mãe para mim. Você não é minha mãe, você é minha esposa. E às vezes é a mesma coisa, você não é meu pai. Eu não sou o pai, não tenho esse papel, eu sou esposo dela. E quando a gente não descobre a nossa vocação, nós colocamos sobre o outro as carências das quais nós tivemos, não fomos tratados, nem resolvidos, e aí nós vamos fazendo isso pelos outros. Isso é tão comum, gente, que parece como água cristalina de ser vista. Por isso que a gente precisa conhecer a nossa vocação, caso contrário nós vamos ter muitas e muitas dificuldades, porque a gente não está bem resolvido. E o problema maior, o meu casamento e o seu casamento, a nossa dificuldade não é com o cônjuge. Nós não estamos bem resolvidos com Deus. Se você observar a cruz, ela tem duas madeiras, patibulum e estirpe.
as duas madeiras da cruz. Ali está toda conectada por causa da nossa logo, mas ela tem as duas madeiras. Uma primeira patibulum nos liga a Deus, e a estirpe nos liga um ao outro. A cruz é para lembrar a mim e a você que todo problema relacional, horizontalmente falando, ele se afunda pelo vertical. Vou traduzir para você entender melhor. Todo problema com as pessoas é um problema que eu tenho com Deus. Talvez essa frase te ajude. Não temos problemas com as pessoas sem antes não ter problema com Deus. Só dá uma olhada, uma autoavaliação. O dia que você normalmente está xaropado e a tua mulher quer tirar você do sério, normalmente ou você fez devocional e o inimigo quer te acabar com você, ou você não fez nada de Bíblia, está longe e está devendo, aí você não tem condição de conversar direito. Mais uma frase: estamos mais preocupados ou empenhados em formar a pessoa que eu preciso do que em me tornar a pessoa que eu posso. Porque é sobre o outro ser transformado e não eu ser desenvolvido. Como nós somos egoístas, né? Eu quero desse jeito. É sobre os meus prazeres, e aí nos leva sempre à idealização. Por isso que a gente tem o desejo de poder, de receber, como deveríamos ter o conhecimento, para a vontade de Deus quando a gente oferece. E aqui algumas coisas só para você guardar. A gente precisa estimular um ao outro sobre quem você pode se tornar, e não pedir em oração para que Deus faça aquilo que você quer que faça. Fale com Deus sobre a mulher, o homem que você deve ser, e talvez você deveria orar menos para pedir para Deus aquilo da mulher que Deus tem que transformar porque Ele que te deu. Deixa eu te dizer uma frase que eu sempre digo para todo casal: cada um tem um marido, a esposa que escolheu. Se merece, não sei tanto, mas escolheu. Só Adão não pôde. Adão chegou lá, era essa, ó maravilha, ele não teve escolha. Aí eu quero a Eva, a Márcia, a Ângela, não tinha nada, só tinha a Eva. Então é a Eva. Você não, irmão, você tinha um monte. Você tinha um monte de Adão na sua vida. A Eva só tinha Adão. Você tinha um monte. Você tinha opção de escolha. Então você escolheu. E a terceira observação: a gente precisa ser inspiração de busca e não de tentativa de modelagem. Isso aqui tem a ver com quem eu quero me tornar. Mais uma vez a frase que eu gosto de usar: nós estamos mais preocupados e empenhados em formar no outro a pessoa que eu quero, o que eu preciso, a despeito das minhas necessidades e idealizações, do que eu mesmo me tornar a pessoa que eu posso, para o meu casamento, cumprir o propósito de Deus. Por isso, de forma prática, Efésios 5, 22 a 33, olha o que diz o texto, vamos ler aqui juntos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Grande é esse mistério, mas a respeito disso eu falo sobre Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Não sei se você percebeu o jogo de palavras que Paulo coloca para a gente, mas uma das coisas, inclusive há um livro muito legal, tenho lá se você quiser lê-lo, ele fala sobre essas duas palavras que Paulo faz essa conversa.
que é sobre amor e respeito. Mulher, ame a sua esposa. Maridos, amem a sua esposa. E mulheres, respeitem o seu marido. São duas distinções. Por que talvez? Só para você entender. Por que o homem ama a esposa? Porque é algo interno. Do jeito que ela foi criada. E a linguagem que ela é acessada. E o homem, por que ele tem que ser respeitado? Porque respeitado é algo externo. É visível. É a estrutura dele pelo qual ele foi criado, é a linguagem de acesso do homem. O que é o respeito, para a gente entender mais fácil? Quando você está numa rodovia, a rodovia diz 80 por hora. Quando você passa dos 80, você está desrespeitando a legalização, ou as leis ali para ser 80, certo? Então o desrespeito é visível, como o respeito é visível. Muitos homens aqui vão concordar comigo que quando às vezes a esposa faz algo que você não gosta, e é evidente no contexto, ou seja, aquele negócio ficou chato, você usa a expressão, você está me desrespeitando. Não é assim, homens? E essa é a chave da gente entender a linguagem dos homens, não é a linguagem do amor, é a linguagem criacional do homem. Ele precisa ser respeitado. Não vamos entrar aqui, que a gente não tem tempo, mas há um pouco uma questão de estrutura bíblica no sentido hebraico. O homem, uma das letras que compõe a estrutura da escrita do homem, tem a ver com lei. E lei precisa ser respeitada. Por isso que na casa, no lar, a mulher é o elemento de sentimento, de educação, e o homem da lei, de organização. Porque é dele, é a natureza da criação dele. E nós não. E por outro lado, a mulher, o que acessa a mulher é o amor, tanto que aquilo que une a mulher ao filho, uterinamente, ela ama mais o filho, de certa forma, do que o marido, porque saiu dela, é dentro, é interno, não é externo, desde a criação. E esse jogo de palavra que Paulo traz para nós, que a mulher deve ser amada, ou seja, homens, o acesso que você vai fazer, a linguagem de amor para acessar a mulher, não é o que se vê, mas aquilo que ela se percebe, é a linguagem interna. E o homem é o contrário, é externo. Mas a gente vai falar disso no outro dia, eu quero aqui colocar a nossa vocação. Segundo o texto de Paulo, Efésios, a vocação do homem é ser parecido com Jesus. Nós somos o Cristo, palavras do apóstolo Paulo, quando ele faz a comparação. E a comparação que ele faz na mulher, ele fala que a mulher é a igreja. Então ele faz esse paralelo onde ele coloca o homem na equivalência, entenda essa equivalência de ser o Cristo, e a mulher na equivalência de ser a igreja. E ele vai diluindo isso nessa discussão dos papéis. E toda vez que ele fala, ele faz a comparação do homem com Cristo e a mulher da igreja. E essa comparação que ele faz, ela é muito legal. Depois eu quero desafiar você a ler mais profundamente esse texto e tentar tirar algumas coisas que saltam aos teus olhos ali nessa leitura. Mas eu trouxe aqui com a minha esposa algumas coisas muito interessantes. Primeiro, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Entenderam o paralelo? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, qual que é o princípio do amor? E aqui a primeira coisa que eu quero que você entenda, qual a vocação do homem? Nós homens, depois a minha esposa vai falar das mulheres aqui rapidamente. Homens, nós precisamos amar a nossa esposa. Antes de amar os seus filhos, ame a sua esposa. A gente precisa, como Cristo amou a igreja, aprender a amar a nossa esposa. Eu tenho visto que alguns homens, de forma muito intencional, muito boa, têm dito assim: ah não, mas eu amo minha esposa, eu trabalho demais, ela não reconhece. Não é desse tipo de amor que ela está falando, e nem que a Bíblia está falando. Porque o amor tem a ver com uma linguagem. Jesus tem a linguagem de amor dele. E a linguagem de amor de Jesus, ele mesmo diz isso em João: se vocês me amam, vocês fazem o que eu desejo, ordeno. Ou seja, a linguagem do amor é a obediência. Então, para acessar Jesus pelo amor, é você obedecer. Ele vai olhar e falar: opa, este me obedece. Então quer dizer, quem me obedece, me ama. E as mulheres, a sua mulher, ela tem uma linguagem mais prática do amor. Por exemplo, a minha esposa, é a linguagem dessas que a gente fala, quero só deixar bem simples aqui, do livro 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman.
E ele vai falar sobre essas linguagens, que são legais, maravilhosas, já falamos sobre isso, na minha visão são 7 linguagens, não 5, mas outro dia a gente fala sobre elas. Mas a minha esposa, ela é atos de serviço. Então, para acessar o interior da minha esposa, na demonstração do amor, como Cristo demonstrou amor à igreja, é olhar para minha esposa e fazer alguma coisa diferente. Por isso que em casa quem mais lava a louça sou eu. E eu não faço isso porque eu tenho prazer. Uau, nossa, gente, nós estou morrendo de vontade de chegar em casa e lavar a louça. Não tem, irmão. Mas eu sei que quando a minha esposa chega em casa e ela vai fazer um café de manhã, eu sempre faço isso, ela sabe. Eu chego em casa à noite, às vezes a louça está lá que eu deixei, acumulou e tal, mas de manhã não dá para ter louça suja, porque ela vai fazer o cafezinho dela, às vezes, ou eu fazer. Para deixar um ambiente agradável e feliz para ela, eu lavo louça. O que eu estou dizendo quando eu faço isso para ela? Eu te amo. Como Cristo amou a igreja, da forma que faz. E uma coisa importante que Jesus vai falar sobre isso no livro de João, que Jesus amou a igreja e amou até o fim, ou seja, não havia limites, ou melhor, não havia momentos onde a igreja fez algo contra Jesus e falou, não quero mais te amar, parei, viu, para de brincar, Jesus falou, pai, não vou mais para a cruz, não quero mais, Pedro me traiu, sem vergonha, vagabundo, é assim, né, Paulo? É assim que fala, Gui? Vagabundo, assim, né? Não vou mais amar essa igreja, não. Me bater em mim, me negar, o outro lá vai, vai me beijar, está chegando, vai me beijar, não quero mais, pai, não quero. A gente faz isso às vezes, homens, em relação às nossas esposas. Não quero mais, parei de brincar de marido. Mas segundo o texto, a gente tem que amar igual Jesus, e Jesus amou até o fim. Bater em Jesus, não estou dizendo para sua esposa bater em você, tá? Nada disso. Mas bater em Jesus, cuspir em Jesus, zoaram com Jesus, judiaram de Jesus. E mesmo assim, Ele os amou a sua igreja até o fim. Nós precisamos aprender a amar, queridos. E amar não tem a ver com sentimento, amar tem a ver com atitudes. Talvez aqui vai uma pergunta para o teu coração. Você tem atitude de amor para sua esposa? Se eu perguntar para tua esposa hoje, que atitudes o seu marido tem que revela o amor dele por você, você faria uma lista, sim ou não? Ou você nem tem coragem de olhar para o seu marido? Como você ama a sua esposa, homem? Algumas perguntas para a gente entender. Quando foi a última vez que você disse que a ama? Qual a última vez que você a priorizou? Você é capaz de renunciar a alguma coisa por causa dela? Você tem tido posturas de carinho, de cuidado com a sua esposa? Uma vez eu estava com um casal, meu anjo, sua vez agora, de falar do segundo, nós já vamos já encerrar, tá, queridos? Mais um pouquinho de tempo de vocês. Depois nós vamos para uma pizzaria comer aí, o conselho vai pagar, a igreja, a tesoureira vai pagar a pizza, é isso, Fernando? Não, ixi, já olhou para mim, esquece, irmãos, pensei alto. Eu estava com um casal esses dias, e 3 semanas atrás, e aí ela falou, pastor, eu queria tanto que ele me abraçasse, assim, sabe, de carinho, assim, de andar junto. Aí ele falou, pastor, mas ela sabe que eu não sou assim. Aí eu respondi na hora, porque eu sou meio bocudo, né? Mas talvez ela tinha a mesma impressão que eu, que você ia crescer e ia parar de se tornar assim, e ser uma pessoa melhor e abraçar ela, enquanto vocês viviam. Tá bom, pastor. O que eu estou dizendo com isso? Tem gente às vezes que é seco, é verdade, é natureza, porque nunca recebeu carinho. Mas se a sua esposa precisa desse amor revelado, autêntico e cheio de ação, meu querido, se esforce em fazer isso. Porque tem uma frase que eu falo faz uns 30 anos. Quem não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. Se a tua mulher não ouve falas de carinho, se a tua mulher não sabe que você a ama, se a tua mulher não sabe que você é o cara ali, não pega na mão, vai atravessar a rua, ou algo assim, se ela não tem essa identidade do teu amor físico, presente e real, ela está vulnerável por aí. O livro de Provérbios fala sobre isso. Aquele que está com fome, uma parafraseada da minha formação,
Até comida estragada lhe parece saudável. No sentido assim, não deixe sua esposa sair com fome de casa, irmão. Se tem alguma coisa que você tem que falar, se a sua esposa está bonita, não seja o segundo a dizer, seja o primeiro. Você está linda, hein, amor? Se alguém chegar, nossa, está bonito, meu marido já falou. Agora, e aí para ambos, né? Todo mundo elogia seu marido e você não, mulher. Todo mundo elogia sua esposa e você não, maridão. E aí? Cadê o nosso amor? Cadê a nossa postura clara? Já no caso das mulheres, esse texto quero deixar para a gente, homens. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento. Só um detalhe, vida comum no lar quer dizer que nós vivemos junto no lar. Então quem mora no lar faz o que o lar tem que ser feito. Então homens lavam louça porque é do lar, você usa louça, então você lava louça. Vida comum do lar, o dia nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Dá uma de machão no lar falando que você vai, aqui eu que mando, tal. Primeira coisa é parar com você e com Deus, suas orações aí. Por isso, homens, nós precisamos aprender a amar a nossa esposa. Continuando, esposas, por favor, meu anjo, que cada uma de vocês se submeta ao seu próprio marido, como o Senhor. O que tem a ver com submissão? Por favor, minha querida. Vocês vão ouvir a voz da minha esposa, ela fala. Na verdade, agora você me paga. Olha, ele nem percebeu, eu abri o guarda-roupa dele. Pode deixar isso aqui, ó. Aperta para mim. Eu abri o guarda-roupa dele, peguei a camiseta dele, porque ele nem percebeu que eu que estou com a camiseta escrito pastoral. Bruna, fui lá na salinha dele, cadê a Bruna? Fui lá, liguei o computador, que eu nunca posso. Peguei a folhinha amarela que ele usa para fazer sermão. Peguei uma folhinha amarela para mim. Hoje aproveitei. Agora estou com o microfone, agora ele me paga. Brincadeira. Irmãos, eu vou falar um pouquinho da submissão. Nosso papel como mulheres, né? E por mais que pareça muito, muito difícil esse tema, né, da submissão, a gente vai ver que se para a gente é difícil, para os homens podem comemorar, é muito pior. Por quê? Porque a responsabilidade deles frente à nossa submissão é muito grande. Aqui a gente vai ver, pode passar, Isaías, fazendo uma alusão, né? Então, sempre que a gente pensando, né, nós mulheres, a gente sempre pode fazer a alusão da gente como a igreja e o homem como Cristo, né? E o marido como Cristo. Quem que morre pela igreja? Quem que é a pessoa que morre pela igreja? Cristo. Então, mulheres, sempre tenham isso em mente. A gente tem que ser submissa aos maridos, aos homens. Né? Aos homens, não, ao homem. Só um homem já está bom. Mas eles têm a missão... já está bom, né? Mais que isso, não, também. Se a nossa tarefa... e agora falando, sem brincadeiras, né? No mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, é falado o contrário, né? Não se submetam, não sejam submissas. Mas quando a gente entende que a gente sendo submissa, a responsabilidade deles também é grande quanto a nossa, fica mais leve, fica mais fácil. E eu confesso que não é fácil pensar nessa submissão, mas falou muito ao meu coração quando eu estava lendo, estudando, refletindo sobre isso, e eu cheguei a essa conclusão, que só é possível, não digo fácil, né? Só é possível a gente ser submissa aos nossos maridos, desde que a gente seja submissa a Cristo. Então, esse é o pré-requisito, né? Existe um pré-requisito para que você seja submissa ao seu marido.
e o pré-requisito é: seja submissa a Deus primeiro. Né? Quando a gente entende isso, quando a gente vive, passa a viver isso, é muito mais fácil. Né? E é isso que eu falei. Né? Não é fácil para eles também. A gente acha que a parte mais difícil é a nossa, e não é. Né? Porque a gente vai ser submisso, mas a gente vai ser igreja, mas eles vão ser o Cristo que vão morrer pela igreja, no caso, pelas mulheres, pelas suas esposas. Né? Reconhecer a sua liderança se torna mais fácil a gente nos tornarmos submissas quando reconhecemos a liderança. Né? Então, esse homem precisa ter uma liderança. Né? Ele precisa saber o que ele quer, onde ele quer chegar. A gente, me desculpem, acho que sendo tão direta, mas a gente não vai seguir a liderança, nos submetermos a qualquer tonto. Eu acho que é isso, não é? Não, mas biblicamente, queridos, talvez aqui palavras queridas, né? A palavra submissão, ela tem na sua etimologia de direção, que é sob uma missão. Então, eu estou submisso a alguém que tem uma missão. Qual que é a missão do homem? Ser Cristo. Se o pangaré teu marido não é Cristo, você não tem submissão a ele, não. É isso que ele está dizendo. Por quê? Que pangaré, como ela disse, mais leve, eu não sou tão leve na palavra dela, mas, cara, como que você vai ser submisso a um pangaré desse? Por isso que hoje falta homem, a mulherada reclama. E na ausência dos homens, as mulheres aparecem, porque se não tem o que fazer, faz nós. Então o problema da mulher não é que elas não querem ser submissas, é que não acha um homem que tem missão e liderança e sabe ser Cristo, para que a mulher olhe e fale: esse eu vou na missão desse cara. Então o problema da insubmissão não é delas, é nosso. Tá vendo? Ficamos livres. Exato. Nós não conduzimos a isso. Com muita, esse texto, talvez, né, colocando por último ali, né, meu anjo? Esse texto não é muito mais para a mulher. Como ela diz, quando ela encontra, é fácil ser submissa a um maridão. Mas cadê esse maridão? Cadê esses homens? Onde nós estamos, homens, segundo Cristo, que parecem o Cristo e é o Cristo da casa. Salvando nós aqui, ou prejudicando, vai lá. Não, é isso, né? Então, Deus falou muito forte ao meu coração nessa questão da submissão. Não é possível, se a gente acha que a gente é submisso ao nosso marido, sem a gente ter essa convicção que somos submissas a Deus, já alguma coisa está errado, né? E quando a gente se torna submisso a Cristo, a Deus, né, se torna mais leve. Eu tive a minha ex-chefe, ela exercia um papel de liderança também na minha vida. E eu lembro que quando ela saiu, né, ela pediu demissão, saiu do trabalho, e logo na sequência eu saí, eu tinha ela como uma referência lá dentro. Então a gente passa a ter a distinguir, a perceber quem a gente deve seguir. Espera aí, quem que eu quero, né, quem que eu quero seguir, quem que é o modelo, quem que é um exemplo, em quem que eu posso confiar no que está falando, no que está fazendo, né? Então, no nosso trabalho também, a gente vai se submeter, sim, à liderança do chefe, né? Mas desde que a gente saiba também o que ele está fazendo, né, para onde ele está indo, onde ele quer chegar. Então, isso é muito importante, né? E compactuar com a missão dele, né? Quando ele tem essa clareza da missão dele, juntamente a gente caminha para o mesmo objetivo, né? Para a mesma missão. Vamos para os desafios. Você é submissa a Cristo? A pergunta que eu fiz, né? Eu acho que eu sou submissa ao meu marido, mas não sou submissa a Cristo, então tem alguma coisa que não está muito certo. Você o reconhece como líder? E daí a gente tem que cobrar do marido. E aí? O que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? Como que vai ser? E vocês caminham na mesma direção? Eu acho que isso passa muita segurança para a mulher, quando a gente sabe para onde a gente está caminhando. Fica aí, não vou sair, nós vamos terminar. Eu acho legal, uma vez eu tinha um amigo, ele era galanteador, um cara fera, ele falou assim: Isaías, você que não nasceu tão bonito nem rico, você tem que saber 3 coisas para conquistar uma boa mulher. Primeiro,
Ser cheiroso. Sou apaixonado por perfume, Kátia. Falar bem. Me dá o microfone, deixa comigo. Aprendi. E a terceira, saber dançar. Como assim? Isso não é que é dançar de, não. É dançar de dança de salão. Sabe aquela dança que... Eu falei, mas as outras eu até entendo, mas por que dançar? Não sei se você gosta de fazer dança de salão, dançar as coisas, eu gosto. Por quê? Porque quando o homem chega para a mulher, coloca a mão nas costas e puxa assim e fala, eu vou te conduzir. A mulher sente aquilo e fala, segurança. Por isso que muitos homens, quando não sabem dançar, vê aquele povo, quando era antigamente, sempre que tinha uns bailinhos lá, que cavassoura, você passava apuro porque aquele cara, cara feio, mas sabia dançar, todas as menininhas queriam perder. Por quê? Eu não sei, depois fui descobrir. Ela precisa da segurança, e a hora que você coloca a mão nas costas da mulher, assim, puxa, fala assim, deixa comigo. É que nem você hoje mesmo, estava atravessando lá em Bauru, quando você está andando com a esposa e o trânsito está lá, a esposa vai passar, você fica assim, a esposa vai passando. Ô, Pangaré, você está na roça fazendo isso, né? Primeira coisa, está passando trânsito, segura a esposa, peraí, é aqui, ó, defesa. Por isso que a tua aliança está na mão esquerda, porque você tira aqui, a espada aqui, coloca a mão para trás e segura a esposa. Fala, aqui não, fica em paz, agora é comigo. É o homem. É o homem, isso é nós, isso é a Bíblia. Mas vamos lá. Segundo é sacrificar. Olha o que a Bíblia diz, já falamos do texto. Eu vou passar rapidinho por causa do nosso horário, se a gente não consegue ir muito longe, né, meu anjo? Sacrificar é o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Eu preciso voltar no texto só para você ler e falar que o pastor está inventando. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, se tem alguém na relação que tem que sacrificar, não é a mulher, é o homem. É nós. Lembra que ela falou que é mais difícil para nós? E é. Quem vai ter que prestar conta lá em cima, a hora que chegar, não é com o homem. Tanto que você sabe do Gênesis capítulo 3. Quando Deus viu que os dois comeram lá e sabia que Eva tinha pego e dado para o seu marido, quem que Deus chama para conversar? O homem. Eu, se eu fosse Adão, eu falava, Senhor, não quero nem papo, fala com ela direto. Mas não podia falar isso, falou, Senhor, então, a mulher que o Senhor me deu. Por isso, sacrificar o que tem a ver? Dar a vida por ela. Vocês já viram algumas entrevistas, não tem a ver com crente, com nada, mas é uma entrevista de algumas pessoas, viu? Se você tivesse que dar a vida do seu namorado, do seu marido, você daria a mulherada? Nenhuma, eu daria. Homens, todos, inclusive namorados, eu daria. Porque é intrínseco nosso, homens. Se você mudou de palavra, você mudou de time, entendeu o que eu estou falando, né? Ah, eu não dou a vida pela minha esposa. É assim que você está dizendo, irmão. Opa, cabra macho da vida, vai levar um tiro, sou eu primeiro. Vai bater em mim, vai atropelar, é comigo. Dia atrás eu vi uma cena de um acidente, um carro atropelando, e aí o cara assim, viu o acidente, assim, não chegou a atropelar, mas ele com a namorada, soltou a mão da namorada e saiu correndo. Ai, que pangaré, cara. Empurra a mulher para o canto e aguenta a parada. Esse é homem, é isso que elas querem, esse sacrifício. Mas não enxerga na gente às vezes, né? Desejar ver a felicidade dela, custe o que custar. Se sacrificar. E ter uma missão clara, como a Angélica disse. Se não tiver missão, irmão. E hoje as mulherzinhas não são mais burrinhas, não, irmão. São mulher ligeira. Ela olha para você e ela fala, ih, casei com um pangaré. Por isso, você sacrifica para sua esposa, olha os desafios. Ela se sente prioridade. Isso é sacrificar algumas coisas. Ela é prioridade para você? Quando foi que você a elogiou? Você respeita as opiniões dela? E você está presente com ela? Ou você só dá presente para ela? Tem gente que dá mais presente do que ser presente. De certa forma é melhor, né? Fecho aqui para minha esposa entrar. Me perguntaram, pastor, o que você acha desses bebês reborn? Eu falei, não acho nada, acho é um bebê reborn, é um brinquedo. E dessas mães, eu falo, acho que elas estão certas. Em ter bebê reborn, eu falei, vou usar uma frase que eu ouvi. Por que, pastor, você acha que está certo? Porque imagina, gente, uma pessoa tão louca que nem essa, pegar uma criança normal, vai estragar. Então, pelo menos o bichinho, a boneca não vai ficar estragada. Então, deixa esses loucos ficar com as coisas loucas. Basta cada louca a sua loucura. Então, deixa eles ficar com o bichinho. Porque se eles pegarem criança, vai estragar as crianças, irmão.
Então eu falei, está liberado na minha concepção. Efésios capítulo 5, Angélica, com você. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa e a esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Além de submissão, a outra palavra é respeitar. O que tem a ver com respeitar, minha querida? Pegou o papelzinho, mas não sabe mexer. Precisa de mim. Mais uma vez, né? Então, trazendo o respeito, né? A alusão, né? A mulher como a igreja e o Cristo, e o homem como Cristo, né? Essa necessidade que o homem tem de ser respeitado, e é bem no senso comum mesmo, ser respeitado. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou abrir meu coração, agora que eu estou com o microfone. Algumas coisas o Isaías fala, né, e eu falo assim, escondido, né? Meu Deus, dai-me paciência. Porque se ele escutar, ele vai, né? Meu Deus, dai-me paciência. Eu trabalho com criança e vai chegando quinta, sexta-feira, quarta já começa. Eu chego, abro a janela, a primeira coisa que eu falo, meu Deus, tem a oração do Pai Nosso, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Eu falo, dá-me a paciência de cada dia. E às vezes com Isaías também no final de semana. Meu Deus, dai-me a paciência. O homem precisa se sentir respeitado mesmo, né? Quantas vezes a gente comenta com alguma amiga, fala com alguém, né, sobre o marido, comenta com a própria mãe, e quando o marido escuta, né? Então, essa questão de respeito mesmo, né? Dele se sentir respeitado. E tem essa questão também dele ser valorizado nas ações e nas conquistas dele, né? Ele precisa desse reconhecimento, dessa valorização, desse respeito. Eu acho que você respeitando é uma forma do amor. Você demonstra o seu amor pelo marido quando você o respeita, né? Por exemplo, até a gente fala assim, quando o homem vai fazer alguma coisa que a mulher pede, faz 6 anos que ela pediu e ele não fez ainda, é normal, né? O homem tem seu tempo diferente, fique em paz. Mas quando ele faz, que seja rápido ou demorado, aí você fala, amor, eu fiz. Qual seria a sabedoria das mulheres? Oh, amor, ficou tão lindo. O que a gente ouve? Mais que obrigação. Ou seja, você fez, o homem já está ruim, aí faz esse negócio. E essa palavra, não sei se os homens aqui entendem isso, mas uma das coisas que mais chateia um homem é falar dele sem saber ou desvalorizá-lo. Isso é um desrespeito tão grande para o homem. É que nem os caras, não sei se vocês viram, esses dias passou um acidente, de um cara brigou com o outro do caminhão, não sei se vocês viram um acidente desse, e o cara de um caminhão bateu nos outros dois, os dois caminhões, e matou os dois. Assim, acidente besta. Falei, por que você matou os caras? Cara de homem ninguém bate. Não se dá tapa na cara de homem. E quando desrespeita o homem, é desse jeito. Você pode dar um soco, fala bem isso, quando a gente lutava, fazia as coisas. Você dá um soco no homem, não dói tanto quando você chegar e dar um tapa na cara assim, de um homem, porque o homem não foi feito para levar tapa na cara. Ao mesmo tempo que o homem não foi feito para ser desrespeitado, mas quando desrespeita, é como se levasse um tapa na cara, desvalorizasse, aí você perde tudo aquilo. E mulher, gente, vocês têm tudo do homem na mão, nós é tonto. Nós é tonto. Prossiga lá a respeito. Esse último item aqui, né, respeitar o direcionamento dele, é uma coisa que também é marcante, né, na vida de uma família pastoral, quando existe a necessidade, por direcionamento de Deus, a mudança, né, da cidade, da igreja. E o quanto que a gente precisa, nós como mulheres, é claro que o direcionamento vem de Deus, mas também ter da parte do marido essa segurança que o direcionamento que ele está tendo é um direcionamento que vem de Deus. Então, eu lembro que quando foi para a gente, né, sair de Botucatu para ir para Maringá, tem que ter clareza da parte de Deus, né, e do cabeça que está direcionando a família. Eu lembro que quando a gente chegou em Sorocaba, eu tinha tido, acho que um pequeno, né, conflitinho com
um pastor lá de Sorocaba, de Maringá. E quando a gente chegou em Sorocaba, no primeiro culto da passagem de ano, eu lembro que a gente chegou, né? Teve o primeiro culto da nossa apresentação e a gente sentou assim nos primeiros lugares da igreja. E quando o pastor pediu para orar, para todos se ajoelharem, e apresentou a gente, e na hora que a gente levantou, eu e Isaías levantamos primeiro, e a igreja estava toda ajoelhada. E me vem muito essa questão da submissão, do respeito, que está tudo interligado, né? E Deus falou muito forte no meu coração, falou: Angélica, o seu marido vai ser agora uma das lideranças dessa igreja, né? Liderança, né? Um dos pastores da igreja. E como que vai ficar essa questão, essa situação, entre aspas, mal resolvida sua? E com muita seriedade, olha, a hora que eu olhei a igreja, eu estava bem assim no primeiro lugar, toda a igreja ajoelhada, eu falei: meu Deus, né? Quando a gente entende esse comprometimento, esse respeito, como ali fala, né? Amar como a igreja ama a Cristo, respeitar como a igreja respeita a Cristo. E Deus falou no meu coração: você precisa rápido, né? Antes que Isaías comece no ministério dele, você precisa resolver essa situação, porque senão vai atrapalhar, né? Vai ter problema. E eu lembro que foi muito forte que Deus falou no meu coração, e eu saí dali era na passagem, acho que de ano, e rapidamente eu fui me resolver, né, com essa pessoa e entrar em acordo mesmo, né, para que as brechas, para que as situações mal resolvidas, onde tivesse, né, Isaías, problema, falta de respeito, de submissão, não se tornasse uma brecha, né, uma oportunidade para conflitos. Como que você, deixa eu ver, como você respeita o seu esposo? Sua postura é de imposição, né? Você pede ou você manda? Qual a linguagem que você usa para acessá-lo? Você o expõe com facilidade, né? Então, na roda de amigas, está todo mundo me falando. Daí entra aquela competição. Ah, e o meu marido é assim. Ah, mas o meu é pior. Ah, mas o meu faz isso. Ah, mas o meu faz aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Existe a competição para o meu marido é o melhor? Não, a gente não vai fazer isso com as amigas. Porque todas que eu vejo, meu marido não lava a louça. Você não tem o meu é porco. Aí o outro, meu não. Gente, mas meu marido é lindo. Aí você não viu o meu é cheiroso. O meu é maravilhoso. Acho que é para não fazer propaganda, é isso? Lógico, vai ficar fazendo propaganda. Entendi. Vamos por terceiro e último para a gente encerrar, queridos. Efésios 5, 22 a 33. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A terceira e última ideia do homem para a gente guardar no coração é santificar. Talvez aqui é uma das coisas mais importantes que eu e você, homens, nós precisamos lembrar. Você é a referência de santidade para sua mulher. Se você não é cristão, não esquece isso que eu estou te dizendo, mas se você é cristão, a vocação do marido é santificar a esposa. Ou seja, a vocação nossa como maridos é produzir com que a esposa olhar para nós, veja Jesus, já que somos esse. E não só veja, mas veja os atos de Jesus, como por exemplo, ler a Bíblia, orar por ela, orar com ela. Nós temos um desafio aqui da Forja, lembra? Que a gente saindo daqui, nós vamos orar pela nossa esposa em voz audível, e voltar para casa, estender a mão sobre ela, acordar ela e orar. Eu fui lá, né? Ela estava dormindo já, a esposa, não é normal ela fazer isso, né? Eu já estava descansando, dormindo, cheguei lá, acordei ela, falei: eu quero orar por você em voz alta. Nós temos que santificar a nossa esposa, meus queridos. Ah, mas eu tenho vergonha. Então ora para Deus tirar a sua vergonha, irmão. Você tem vergonha de orar pela esposa, mas não tem vergonha de olhar uma pornografia. Que cabra tu é, mano? A gente precisa levar a sério, senão nós vamos viver casamento e vai falar que a culpa é dos outros. Segundo, ela só irá até onde você for. Nós que vamos dar o limite. Homem santo é homem honrado, e o inverso também é verdadeiro. Homem pangaré. Como que você está fazendo? Quando foi a última vez que você orou por a sua esposa? Ela vê você lendo a Bíblia, homem? A transformação na sua vida é vista por ela, na sua casa?
Sua casa é um lar de fé ou passa despercebido? E por último, por isso ali você, homem, precisa amar, provedor, sacrificar, protetor e santificar, profeta. E as mulheres, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só ou sozinho, far-lhe uma auxiliadora, uma ajudadora, aquele que a complete. O que é isso, meu anjo? Auxiliadora é o terceiro e último. A auxiliadora é aquela que vem só para auxiliar algo que o homem já estava fazendo. Então, a gente foi criada nesse intuito mesmo, né, de poder complementar, de poder cooperar com o esposo. E quando ele tem uma missão, quando ele tem um direcionamento, é muito mais fácil, a gente sabe para onde a gente está caminhando, né? Pode passar, Isaías. Despertar nele o que ele tem de melhor. Fala a verdade, mulheres, a gente é muito boa nisso, né? Eles dependem da gente, eles não sabem o quanto eles dependem, o quanto eles precisam, Nós não é? sabemos, sim. O autor falava assim que o homem e a mulher é assim, o homem pega uma marreta para quebrar uma parede, ele pega uma marreta. Para quebrar a parede, ele sabe o que tem que fazer com a marreta, mais ou menos. A mulher vai falar, não, você pega a marreta e bate na parede, porque se deixar o homem, ele fica olhando para a marreta. E a mulher fala, você tem que fazer isso com a marreta e bater lá. Aí ele vai usar da força e fazer isso acontecer. A gente precisa, irmãos, tem jeito, é a nossa vida. Prossiga, Não, meu mas anjo. falando sério, essa questão da sensibilidade mesmo, né, que a mulher tem. E o quanto que muitas vezes a gente consegue perceber, né, no esposo, no marido, né, uma dificuldade, um conflito, uma limitação, acolher mesmo, acolher, escutar. Então, a gente tem essa capacidade como mulheres, né, como mães, isso é muito da mulher, né, e a gente acaba cooperando, né, auxiliando mesmo. Então, a gente é auxiliadora deles mesmo. E salvá-los de si para a vida. Aqui eu fiquei pensando, falei, como assim salvá-los, né? O papel da igreja, a igreja não é um instrumento poderoso para que Cristo possa nos salvar, não é por esse intermédio da igreja. Nós, como mulheres, como essa igreja, temos essa, acho que missão, né? Essa vocação de sermos, não estou falando salvadoras dos homens, né? Mas de ajudá-los, de orientá-los, né? Muitas vezes eles não... nossa, eu estou falando como se vocês também, né? Às vezes eu falo para Isaías, eu acho, você está triste? Porque dá a sensação que ele nem está percebendo, ele está quieto. Fala, ó, se ele está quieto, é sono ou é fome, mas pode ser triste. Você está triste? Você está chateado? O que você está? E eu acho que isso vai ajudando. Então, a gente tem esse papel que é fundamental mesmo, né? Que é essencial. E vocês hão de convir comigo que o homem entra na vida de uma mulher, ela não muda muito. Sim? Ela é ali. Mas a mulher, quando entra na vida de um homem, ela muda completamente o homem. Ou para cima ou para baixo. Ou para cima ou para baixo. É esse o conceito de salvá-lo. Porque a mulher, ela tem essa capacidade. Nós vamos falar outro dia sobre isso, não vamos estender, mas é o conceito da maternidade e a paternidade. Paternidade prevê patrimônio, maternidade prevê outras ações. A gente vai falar sobre isso. Mas é da mulher essa potencialidade. Homem não, homem se relaciona com a mulher, o homem passou pela vida dela, talvez ela fique mais forte. Ou a mulher passou pela vida do homem, meteu o pé na bunda dele, o homem quer pedir para si a morte. Não quer mais viver, ela me abandonou. Para, velho. Por quê? Porque uma mulher ou leva o homem para cima, ou leva o homem para baixo. A mulher sempre vai salvar o homem, ou vai derrubá-lo. Depende do ponto de vista e de como a gente está, né, meu anjo? Então, como desafio, você tem sido complemento, ao seu lado ele é encorajado, sua postura é de uma salvadora, aí no sentido de uma ajudadora, né, de uma auxiliadora. Só para fechar isso que eu queria falar rapidinho, que acabou, eu acho que, né, da minha parte. Tá bom? Fala. Pode falar. Não, é uma experiência que eu tive. Eu casei, como o Isaías falou, agora vai completar 16 anos, viu, Isaías? Não é 17. Vai completar 16 anos.
E logo que eu casei, a gente brigava, tinha as discussões, né? E eu falava assim, eu vou abrir o coração para vocês, irmãos. Quem nunca pensou isso? Eu vou largar. Eu vou largar. É claro que, assim, não era... Como que eu posso explicar? Era a primeira coisa que passava na minha cabeça. Eu vou largar. E a gente morava bem pertinho da minha mãe, né, Isaías? Morava um quarteirão da minha mãe. Eu vou largar. E olha que eu casei com a convicção de que eu não gostaria nunca de me separar. Mas para a gente ver o quanto que ali no dia a dia não é fácil. Eu falava, eu vou separar. Eu vou largar. Até que um dia eu parei e pensei. Eu falei assim, eu não vou largar. Eu não vou me separar. Então, eu vou parar de pensar nessa possibilidade. Isso foi tão bom para mim, porque eu falei assim, eu vou parar de pensar nessa possibilidade. Eu não vou trabalhar com essa possibilidade mais. Porque o dia que eu tirar isso da minha cabeça, que eu não ver isso como uma forma de solucionar os problemas, os conflitos, eu vou ter que arrumar outra forma de resolver. Eu não sei por que eu estou falando isso, eu estava sentada, orando, né? E, às vezes, alguém aqui já passou por esse processo, mas eu queria compartilhar que é uma coisa minha. Como o Isaías falou, o Isaías é pastor, a gente tem, né? Claro, tem os conflitos, mas tem algumas coisas, algumas situações que quando a gente se determina, né? Quando a gente resolve aquilo, quando a gente está bem resolvido com aquilo, põe isso na cabeça, isso não é uma possibilidade. Se já foi para alguém aqui, tudo bem, mas hoje eu não penso mais em isso ser algo que vai resolver a minha situação. Para mim, para o meu casamento, né, Isaías? Porque o Isaías era mais tranquilo, eu era mais impulsiva. E resolveu muito, né? Então, eu guardei muito isso no meu coração. Meu Deus, trabalho no meu coração para que isso não seja nunca mais uma possibilidade da resolução quando a gente tiver algum conflito, né? Só para fechar, eu atendo uma... E por que eu acabei tendo essa experiência? Eu tenho um adolescente que eu atendo que ele sempre falava assim para a mãe, eu não quero ir para a escola, mãe, eu não quero ir para a escola, mãe, eu não quero ir para a escola. E a mãe, às vezes, deixava ele faltar. Ele não ia para a escola. E ele começou a entender que era uma possibilidade ele não ir mais para a escola, porque às vezes ele ia, às vezes ele faltava. E quando eu falei para a mãe, falei, olha, o dia que ficar claro para ele, isso falou o meu coração, o dia que ficar claro para ele, que não existe a possibilidade dele não ir para a escola, que essa possibilidade não é existente, ele nunca mais vai pedir para você para faltar. Então, ele só vai faltar quando ele ficar doente, quando precisar. E isso, irmãos, foi uma forma que Deus trabalhou no meu coração. Viu, Isaías? Então, não adianta querer, porque hoje é algo que Deus falou no meu coração. Queria deixar essa mensagem para vocês, tá? E é tão importante a gente lembrar, porque, assim, fechando a minha parte também, idealização faz a gente sempre ter plano B. E se não der certo, dá um jeito, né? Você para, vê outra pessoa. Vocação não tem plano B, porque Jesus falou que não separa o homem aquilo que Deus uniu. Então, talvez se a gente está com essa caminhada, essa jornada, como ela mencionou, às vezes de ficar pensando se vai, se não vai, talvez é porque a gente está vivendo mais a partir das nossas idealizações do que da vocação. E para a gente fechar, isso é real, o que Deus tem para a gente como vocação e não virtual. Qual família você está vivendo, qual casamento você tem, um casamento real ou um casamento virtual? Pergunto para você. E a despeito de tudo isso, nós vamos encerrar. Eu quero desafiar você, nós estamos dando o start das nossas ações como casais, inclusive com casamento amanhã, né, Léo? Casamento amanhã, já iniciando todo esse processo. Não tem, meu anjo, só tem um pouquinho, tá bom. Perdão. Quer que eu vá buscar para você água? Eu vou. No deserto buscar água para você. Oi?
Não esquecendo de lavar a louça, tá bom. Estou perdido. Mas eu quero convidar você, casal, para você buscar um pouco mais a vocação do que a idealização. Aí, ó. Um homem pronto é assim, viu? Valeu, Léo. É nóis. Depois te pago um açaí. Não precisa não. Só para ti, mas tudo seu. Estava preparado. Vai vazar, meu gente. Levanta a garrafa. Mas não sabe beber garrafa, Jesus. Gente, minha mãe está com problema. Você está nervosa? Está tremendo? Seu Mário, aconteceu alguma coisa? Cuida do seu Mário. A filha do seu Mário aqui. Ô Bruno, mudou aqui. Te loge. A noite tem. Fechando o nosso papo, queridos. Desafio você, queridos, a pensar muito claro e fazer essa autoavaliação. Será que meu casamento ele é mais idealizado ou ele é mais vocacionado? Como é que eu trato meu esposo, a minha esposa nos papéis? Ou como é que eu olho para os meus papéis ou para os papéis que Deus colocou na palavra para mim e para mim, para o meu cônjuge? Como é que eu vejo isso? Como é que eu assimilo isso? E o que eu posso, última pergunta para você, o que eu posso fazer para que o meu casamento saia da idealização e se torne uma vocação? Cumprindo o propósito de Deus. Vários desafios foram lançados, eu espero que você os tome, nos perdoe aí as brincadeiras, mas casal tem que ser assim, é nós, junto e misturado, e eu espero que você busque um caminho para isso. Nós vamos iniciar, domingo que vem, os 2 cultos, umas 10 da manhã e outras 18 horas, lembrando que amanhã é o último culto às 19 horas, depois no outro domingo é às 10 da manhã, se você quiser vir, às 18 horas, subimos 1 hora o culto, e nós vamos iniciar, no mês de julho, um projeto de discipulado só de casais. Só de casais, não é sozinho, não, é só vale de casal. E eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso. Pastor, eu queria ter alguém ajudando a gente nessa jornada. Eu queria ter alguém biblicamente caminhando comigo. E aí você vai ver que todos os casais têm dificuldades, inclusive eu e minha esposa. Essa semana quase matei ela. Mas a gente está sobrevivendo até aqui, para a glória de Deus. Damião, te amo, ó. Agora é assim, né? Como é que é isso aqui, Mário? Dorama? Dolarama, como é que é? É Dorama que faz isso aqui, né? É que Dolarama é uma loja lá no Canadá que vende essas coisas, né? Lá tem o Dolarama. Vamos ficar em pé, dar a mão para sua esposa, para o seu esposo aí, dar a mão para o seu cônjuge.